Boa noite, pessoal. Continuando as questões relacionadas a estoque, matéria-prima, hoje a gente começa a ver um pouco também sobre a venda da obra, posteriormente a construção, tá? Algumas estratégias hoje que são utilizadas dentro dessa oferta da demanda e da procura, ok? Mas antes ainda trabalhando um pouquinho sobre a parte de estoque e capacidade de produção, do desenvolvimento da obra, nós temos aqui 4 principais pontos em relação à instalação da produção. Instalação da produção da obra, tá? 4 são considerados da seguinte maneira: capacidade máxima, capacidade prática, capacidade ociosa e capacidade de equilíbrio. A capacidade máxima refere-se à parte técnica teórica da instalação. O que significa isso? Capacidade técnica que eu tenho teórica seria a capacidade máxima em relação a todos os funcionários trabalhando 5 dias ou 6 dias a semana durante 8 horas. Qual a capacidade máxima que cada colaborador ele poderia produzir? Quanto eu tenho juntando 100, 200 colaboradores aí numa grande obra? Qual a capacidade máxima de metros quadrados ou de construção em relação à parte estrutural que eu possa desenvolver, certo? Dentro de um dia, uma semana e um mês de construção, tá? Então, é desenvolver essa produção máxima da obra, desenvolver todas as categorias máximas que eu possa gerenciar, tá? Aquilo que eu posso cobrar de cada pessoa ao máximo. Claro que quando a gente programa o prazo de uma obra, a gente considera todos esses fatores, né? Como desde falta ou intempéries da natureza, como nós já comentamos. Então, essa capacidade máxima é algo que eu vou cobrar como engenheiro da minha equipe de trabalho, mas não é a mesma informação que eu passo para o dono da obra, por exemplo, tá? Porque eu sei o limite que os meus colaboradores têm se estiverem todos eles presentes 5 dias da semana, 8 horas. Agora, a característica de eu informar isso ao dono, ao proprietário da empresa, ela muda, e principalmente em relação às questões climáticas e a questões aí de problemas de pessoal que nós temos, inúmeros, né? Seja falta, seja às vezes um funcionário não faz da maneira que nós queremos, ou a maneira mais correta, trabalhos que têm que ser refeitos, trabalhos que devem ser corrigidos, tá? Isso, claro, a gente não gostaria de ter esse tipo de problema, mas infelizmente acontece. Então, capacidade máxima seria uma produção constante do desenvolvimento da obra, sem essas possíveis falhas ou possíveis problemas aí no meio da construção. A capacidade prática é aquela que realmente meus colaboradores estão produzindo, tá? Então, eu tenho que fazer, como engenheiro, uma estimativa disso, da máxima e da prática. Então, o nível da construção pode operar em termos aí de 85% a 90%. Então, a gente considera aí, normalmente, em relação a essas falhas de ausência de funcionário, de problemas climáticos, 15% da capacidade máxima. Então, se eu acho que posso, pelos cálculos, claro que tudo isso a gente calcula, se eu acredito que na minha obra lá eu posso construir tantos metros quadrados em 30 dias, um dia, uma semana, eu subtraio disso 15%, tá? E esses 15% é que eu deixo aí como eventuais problemas e eu posso exigir dos meus colaboradores a produção, a capacidade para produzir a obra, para desenvolvimento da obra de 85% a 90%, ok? Isso então é uma maneira correta da gente cobrar em termos de produção de obra e de uma forma aí que não fique sobrecarregada com bem os funcionários. Porque a gente pode entrar, infelizmente, na terceira capacidade, que é a capacidade ociosa, tá? É a diferença entre o real da atividade e a prática. É o tempo do cafezinho que não estava previsto, do cigarro, dos funcionários trabalharem num ritmo mais devagar. Então, essa ociosidade, infelizmente, é a relação que a gente tem aí da real, que seria na minha prática, menos a máxima, tá? Significa que eu poderia estar praticando
entre os 85% aí da capacidade máxima e esse valor não está chegando a 85%, ele está chegando a 60%, está chegando a 70%. Então significa que se ele chegar a 70%, eu tenho aí praticamente 15% de ociosidade, além dos 15% já da prática, tá? Então imagina, se eu chego a 70%, eu teria até 100% aí, eu tenho 30%, certo? Então, 15% seria realmente da prática e 15% da capacidade ociosa. Então, é muito tempo parado, é muito tempo sem produzir, tá? Então, a ociosidade é o que nós temos que controlar e gerenciar numa obra, tá? Principalmente em funcionários que a gente sabe até que estão trabalhando num ritmo que poderia ser mais produtivo, tá bom? E o equilíbrio, que é o que a gente considera ideal, o que a gente tenta aí solucionar na obra e fazer da melhor forma. É a atividade ao qual o valor da construção produzida é exatamente igual ao custo da venda depois da construção. Então, por exemplo, se eu vou levantar um prédio há um ano, né, normalmente aí o comprador ele já põe disponível esse prédio até mesmo quando a gente fala na planta, né, que a maioria de vocês já sabem, se refere quando ela está sendo produzida. Quando ele não quer pôr na planta, ele tem aí um período para que a construção possa adquirir um corpo maior e colocar de novo numa outra categoria que a gente fala que é na planta também, mas com uma taxa aí de custo maior já, porque a produção aí ela já tem quase 50% aí da construção. Então, o equilíbrio é o entregar dentro do prazo estimado para um custo que o proprietário da obra ele consiga aí trazer conforme mais rápido para ele, tá? Porque se ele consegue vender isso na planta na primeira instância, que seria sem a construção, ou na segunda com 50% da construção, ele já está conseguindo pegar dinheiro do cliente e investir na obra. Então ele não está perdendo, tá? Por isso que a capacidade de equilíbrio. Quanto mais rápido a gente trabalhar na construção, quanto mais desenvolver essa parte da produção para venda, maior é a capacidade de venda também. Aqui a gente entra então nas matérias-primas, relembrando um pouquinho que a gente viu que a disponibilidade da matéria-prima e substitui então desde o começo, no meio e no fim da obra ela vai precisar primeiro de preço em relação à quantidade de mercadoria, né? Perecibilidade é não estragar a matéria-prima que vai estar disponível para trabalho. Períodos de escassez, por exemplo, nos dias atuais, tá? A gente tem aí problemas de escassez em relação ao produto em virtude das pessoas não poderem saírem, da queda do mercado, de eu não poder negociar. Então, aqui eu posso ter um período de escassez de certas mercadorias, em virtude da demanda também. Economia de compras alta e baixa do mercado. Isso aqui influencia muito na questão de bolsas de valores em relação a valores imobiliários. Tá? Então, a economia de compra e venda, a gente se refere a quanto o responsável está pagando pela obra num todo e por quanto ele vai conseguir vender essa obra. Okay? E por fim aqui a qualidade e quantidade disponíveis. Significa quantos imóveis eu tenho disponíveis na região, por quanto preço e quantos eles estão disponíveis aí para fazer negociação, ou seja, fazer com que esse preço possa sofrer um reajuste menor, cair um pouco mais esse valor, poder negociar, tá? E aqui na terceira situação, terceiro slide, a gente tem aí o período total da obra. Então, olha só, que foi o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. O período da construção deve ser levado em consideração ao momento da conversão da venda e da construção. O que significa isso? Então, a pessoa que vai vender a obra posteriormente para os moradores, vamos dizer, se estiver construindo um prédio, né, residencial, ele vai considerar a venda, o preço dessa venda em função a toda o gasto que ele teve com a construção, mais a porcentagem de lucro. Né? Então, em média, dessa maneira aí que o pessoal calcula. O preço total da obra, né, mais o lucro. Mas, infelizmente, quando a obra é colocada à venda dentro de um período aí dentro de um período que a gente considera a planta nível 1, que seria sem a obra estar em andamento. Então, eu vou vender o prédio só do projeto, eles colocam lá um guichezinho lá para vender a construção e não tem nada ainda, só tem o terreno. Né? Então, essa é a primeira instância, as obras
Os prédios, no caso, onde seriam um prédio residencial, ele sai um pouco mais barato porque a pessoa não tem nada ali ainda para garantir que vai sair aquilo em termos visual, né? Agora, na segunda instância, a obra já está construída em média 50%, que é o caso do nosso exemplo. Se a construção demora um ano, a obra, isso aí numa construção pequena, né? A obra só estará disponível para venda 6 meses após o início da construção. Então, quando ele vende 6 meses depois, já subentende-se que nós temos aí nesse caso, se tudo estiver bem, né, no plano real, já tem metade da obra em andamento, isso ele já considera um pouco mais caro para os compradores, em virtude da obra já tem andamento, né? Então, o preço total dessa obra, tanto para quem comprou na primeira instância, só no papel, e na segunda agora, com o segundo andamento, com 50% do andamento, então significa que o comprador, o vendedor, o responsável por aquilo, a empresa que vai estar vendendo, ela deve lucrar aí pelo menos, dentro dessas duas faixas de preço, a metade daquilo que ela investiu, tá? Então ela considera assim, ó, o valor total de gastos que ela vai pagar para quem está construindo, mais 50%, tá? Por isso que um prédio aí, quando a pessoa vai financiar, de média aí, se ela sair na planta por 200 mil reais, um apartamentozinho aí, quando ele é financiado, ele sai na faixa de 390 mil, 400 mil. Então é o dobro, tá? É dessa forma aí que é feito aproximadamente esses cálculos. A construtora, ela considera uma estimativa mínima de lucro de 50%. Tá? Isso é o mínimo, gente, mínimo. Pode ser inclusive mais, tá? Então, isso já prevendo aí financiamento com banco, né? Períodos aí que ela vai demorar um pouco mais para vender um prédio, porque o prédio ele não vende de forma igual todos os andares, nem todos os números de apartamentos. Então, em média, dessa forma que é feito o cálculo, tá? Considerando aí, a gente fala duas instâncias para dividir em média os preços, né? Agora, claro, eles nunca param, a construtora nunca para de vender enquanto tem disponível. Então, ela continua vendendo no papel, né? Continua vendendo quando está começando a obra e a gente sabe que preço normalmente é mais barato no início, porque a obra não está em andamento, né? Então a pessoa que comprou inicialmente ela paga X e a outra pessoa que vai comprar na metade da obra, ela já, com uma segunda instância que a gente fala, quando ela ainda está vendendo, ela tem um segundo preço, que é esse X mais meio aí, um X e meio, tá? Pelo menos para que o valor da obra seja mais caro e também o investidor ele possa investir mais dinheiro na obra para que ela ande mais rápido, até se for contratar funcionário, para assim fazer um bom acordo lá na frente, hora de entregar todo esse projeto final, tá? Por isso que daí na terceira instância, que a gente considera a obra pronta, o prédio já está mais caro, né? Porque já foi feito o investimento inicial. Então, por isso que nós fazemos esses cálculos, que a gente vai ver mais para frente, que a construtora ela ganha pelo menos inicialmente 50% além de todo o investimento. Então, 50% de lucro, né? Vamos dizer, se construiu, não vale tudo isso, mas para ter uma ideia, se ela está vendendo lá, se ela vai ter um custo de 50 mil por predinho, né? Ela coloca mais 50 mil por predinho, por casinha lá de investimento para ela mesma, tá? Então, isso aí é o mínimo, né? Às vezes esse valor é até 2, 3 vezes mais, porque as construtoras têm subsídio aí com material de construção e tudo mais do governo em função do projeto da Minha Casa Minha Vida e tudo isso. Então, depende de muitos fatores, mas em média, no mínimo, é esse valor, tá bom? Na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar voltando um pouco para essa área de vendas agora do projeto final, para as situações que vocês vão ter na prova, tá? Para a gente fazer um apanhado geral do tipo de perguntas que vai cair na prova. Aguardo vocês. Obrigada, até mais.